Boa noite. Então, já vimos na aula anterior, estava falando da escala pontiana, falando primeiro degrau os elementos essenciais de existência, falamos da questão da vontade, de ter parte, de ter objeto, tempo, lugar e modo do objeto, e para a maioria da doutrina manualística, os manuais de direito civil, também a ideia da forma. Quem discutiu se realmente é elemento de existência, uma vez que é algo que aparece entre os requisitos de validade e é algo que não é essencial realmente aos negócios jurídicos, face à presença do chamado princípio do consensualismo, liberdade de formas, do 107, 425 do Código Civil. Na sequência, a gente falou do segundo degrau, o degrau de validade. Falamos que ele tem dois momentos que ele é tratado. Os pressupostos gerais de validade, fundamentalmente nos incisos do 104, em suas consequências, no 66, 171 e 178, e há uma outra parte do Código Civil, que também, falando de validade, trata dos defeitos do negócio jurídico, tratando aí dos elementos da vontade. A gente viu os pressupostos gerais de validade, todos eles, né? Tanto os subjetivos quanto os objetivos, na aula anteriores, que a gente viu a questão da capacidade das partes, legitimidade das partes nos dois significados, poder de disposição, presente requisito subjetivo extra, e os elementos objetivos, ou pressupostos objetivos, que dizem respeito ao objeto ser idôneo, lícito, possível, determinado, determinável, e a forma ou solenidade obedecida se tiver previsto em lei ou não proibida em lei. Depois a gente falou dos defeitos do negócio jurídico, a segunda parte aí do degrau de validade. A gente falou que os defeitos do negócio jurídico se dividem em duas possibilidades, vício consentimento e vícios sociais. E falamos de todo vício consentimento ainda nos vídeos anteriores da semana passada. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. A gente segue hoje nos defeitos do negócio jurídico, ainda no degrau da validade, fechando aí o degrau da validade, falando dos outros vícios chamados vícios sociais. Aqueles que a vontade não está viciada porque falta liberdade, nem lhe falta discernimento, mas sim a finalidade que você busca aí não é lícita. O que vicia a vontade é um vício social, também caracterizado, porque atinge quem está fora do negócio, fora do contrato, não as partes do contrato. Dos vícios sociais a gente tem dois: fraude contra credores, que a gente inicia agora, e simulação. Vamos lá? Fraude contra credores. Bom, fraude contra credores é tratada no Código Civil, de maneira geral, no artigo 158 ao 65 do Código Civil. Mas além desses dispositivos, é importante lembrar que a consequência é tratada no 171.2 e 178.2, a consequência é a anulabilidade no prazo de 4 anos, e que a gente vai usar também como referência alguns outros dispositivos, inclusive leis especiais. A questão da insolvência civil 955 a 965, a questão da lei de falência, em especial o artigo 83, o 94 e o 129 ao 138 da lei de falências, LF, que é a lei 11.101 de 2005, nos vai dar umas chaves para entender a fraude contra credores aí empresarial das PJs. Há também como referência importante a súmula 195 da STJ, é uma referência mais processual, e o enunciado 292 da Jornada de Direito Civil. Vamos lá, então. Fraude contra credores, então, como é que é o conceito, seus requisitos, elementos? Começo de conversa, então, ele é um vício social que se configura, né, por um ato, embora voluntário e livre, e aí, de novo, essa é uma diferença para o vício consentimento, não lhe falta liberdade, não lhe falta discernimento nesse ato, mas é um negócio, embora de voluntário e livre, em que um devedor insolvável, ou seja, aquele que já está com patrimônio negativo ou na iminência de ficar, ele pratica com um terceiro, que pode ou não saber do fato dele já estar insolvável, e que prejudica, e esse é o problema da fraude contra credores, que prejudica um terceiro ou terceiros credores, porque está diminuindo ou dificultando a execução do seu patrimônio, da sua dívida. Então, o que a gente vai ter é um ato voluntário, livre, mas para um fim ilícito. E aí é o vício da vontade. Que se caracteriza por um negócio praticado por um devedor insolvável, que já tem patrimônio negativo. O que é o patrimônio negativo? Aquele que tem mais dívida do que patrimônio para poder fazer frente às dívidas. Já está com patrimônio negativo ou na iminência de ficar. Ou seja, o ato negocial que ele pode praticar vai tornar ele com patrimônio negativo. Então ele precisa estar insolvente, basta estar insolvável, na iminência. Okay? Feito com terceiro, e é importante entender, esse terceiro não precisa estar em conluio, em cumplicidade, basta
haver a possibilidade de ter como saber que o negócio era suspeito, para já poder invalidar esse negócio feito com esse terceiro. Então o terceiro pode não saber e mesmo assim ser anulável o negócio. E que prejudica credor ou credores. Ok? Vamos lá. Para a doutrina, os elementos da fraude contra credores eles usam expressões latinas. A gente vai dizer que são dois elementos. O elemento objetivo que a gente chama de eventus dani, que é o fato fraudulento. E o segundo elemento, o elemento subjetivo, é o consilium fraudis, que é a intenção de prejudicar o credor. Então, a doutrina reconhece aí, no 158 ou 165, na verdade, só dois elementos. O eventus dani e o consilium fraudis. O eventus dani, elemento objetivo, a fraude. Concílio fraude, elemento subjetivo, a intenção de estar prejudicando um credor. Ok? Bom, vamos lá. Bom, as fraudes podem ser cometidas de diversas formas, né? E aí a aula de hoje eu brinco até que é a aula que eu ensino como fazer coisas erradas. E aí vamos ver, então, como a lei civil e a lei de falências fala de formas de praticar fraude. Então, tipos de fraude, ou tipos de eventus dani, ou a classificação das nossas fraudes, tá? Primeira possibilidade de praticar fraude, talvez a mais conhecida. O pessoal fala assim, o cara está devendo para um monte de gente, ele começa a botar o patrimônio dele no nome do filho, no nome da esposa, né? No nome de um tio. Não se coloca patrimônio no nome de ninguém. Não existe essa expressão, né, juridicamente. O que a gente faz, na verdade, é um ato de liberalidade ou ato gratuito. Em outras palavras, a gente pega um patrimônio da pessoa e faz doação, a transmissão do patrimônio por um ato gratuito ou de liberalidade, normalmente a doação. Né? Isso é uma situação em que, se eu já sou insolvável, lembra, o que é o insolvável? Aquele que já tem patrimônio negativo, tem menos patrimônio para fazer face às dívidas, já está insolvente, ou o insolvável é mais abrangente o seu conceito que o insolvente, está na iminência de ficar. Então, não precisa estar já insolvente, pode estar insolvável, na iminência de ficar. Se eu faço um ato gratuito, 158 do Código Civil, 129, inciso 4 da LF, da Lei de Falências, 11.101 de 2005. 129, inciso 4, repete a mesma regra no 58. A lógica é que o ato gratuito de liberalidade se presume fraudulento quando o devedor já está insolvável. Esse é fácil. Segunda possibilidade de praticar um ato fraudulento. Esse é menos comum, mas também previsto aí no 158 do Código Civil, também se presume como fraudulento, tal como ato de transmissão de patrimônio gratuita. Aqui o segundo caso não é transmissão, é o inverso, caminho inverso, é a recusa injustificada em aumento do próprio patrimônio. A lógica do legislador é que neste caso também se presume fraude, porque o devedor insolvável, que normalmente, como pessoa normal, poderia recusar aumento de patrimônio, se está insolvável, a recusa em aumentar o patrimônio é algo que se caracteriza como presumido fraudulento. Porque ele já sabendo insolvável, a recusa em aumentar o patrimônio é uma criação, um óbice à execução dos seus credores. Então, como é que eu posso ter uma recusa em aumentar meu patrimônio? A gente vai ver essa figura no 158 do Código Civil e no artigo 129, inciso 5º da Lei de Falências, da LF. São duas as possibilidades de recusa e aumento de patrimônio. Perdão de dívida, o que na verdade juridicamente tem até um outro nome, remissão de dívida, previsto lá no 385 ao 388 do Código Civil. O que é isso? Então, eu já estou devedor insolvável, tá? E o meu credor está esperando entrar algum patrimônio no meu nome para poder ter o que executar, porque eu já estou em patrimônio negativo, insolvável. E aí, eu, por minha vez, sou credor, do Tício. E aí o Tício, em vez de eu cobrar a dívida dele, eu falo o seguinte: Tício, eu já estou ferrado mesmo. Se entrar a cobrança da tua dívida, o meu credor, por sua vez, me cobrará, e eu não vou ficar com essa grana mesmo. Então, eu te perdoo. Olha que bonzinho que eu sou. Eu te perdoo a dívida. Pratico o perdão da dívida, remissão de dívida. Ou seja, eu me recuso a cobrar a dívida do meu devedor, o que frustra o meu credor. O meu credor que tinha expectativa que eu cobrasse essa dívida, entrasse patrimônio para ele executar, vai poder entrar com ação aí também, alegando que houve fraude. Não porque eu dispus de patrimônio, mas eu recusei em aumentá-lo. Outra forma de recusa e aumento do patrimônio, também presumida fraude, também enquadrado no 58 do Código Civil e do 129, inciso 5º do Código Civil, da LF, é a recusa em receber herança. É a mesma lógica, tá? Então, eu, já devedor insolvável, tenho meu pai falecido, é aberto o inventário de herança, né, o inventário de partilha, e aí eu estou
na iminência de receber minha parte da herança. E aí eu penso assim, pô, se eu receber essa minha parte da herança, o meu credor vai executar. Então esse patrimônio que é da nossa família vai acabar na mão dos credores. O que eu faço? Eu abro mão da minha parte da herança em favor dos meus outros irmãos, minhas irmãs. E aí o patrimônio pelo menos continua na família. Isso pode, se eu sou devedor insolvável, de novo, se presume como fraude, né? Porque frustra a expectativa do credor de entrar algum patrimônio que ele possa executar. Então, aqui também, a renúncia de parte de herança, que normalmente, de ordinário, é ato permitido, 1813, 1813 do Código Civil, quando eu sou devedor insolvável, se presume fraudulento. Então, remissão de dívida e recusa de herança, regra geral eu poderia fazer, mas estando insolvável, isso vira fraude e fraude presumida. Ok? Terceira situação de fraude, terceira modalidade de prática de fraude, por ato oneroso. Okay? Por ato oneroso, vai se dar para um contrato de compra e venda, para um contrato qualquer, em que eu transmito meu patrimônio, mas não de forma gratuita, não é liberalidade. E aí, por não ser liberalidade, o tratamento tanto do Código Civil quanto da ALF vai ser um pouquinho diferente. Então a gente vai ler 159 do Código Civil e o artigo 129, inciso 6º e inciso 8º da ALF, da Lei de Falências, e vai ver que o devedor insolvável, no ato oneroso, pode ser fraude. No ato gratuito, recurso de aumento do patrimônio, presume fraude. Aqui não. Aqui pode ser, ou seja, o credor terá que provar que foi fraude. Por quê? No ato oneroso, eu posso estar vendendo minha moto que vale 6 mil, porque eu quero vender, porque não quero ficar com ela, mesmo devedor insolvável, por 6 mil. Então, eu vendi a moto que valia 6 mil por 6 mil. Troquei 6 por meia dúzia. Qual o prejuízo que meu credor teve? Nenhuma. Então, foi um ato oneroso, disposição de patrimônio, mas não houve redução, diminuição do meu patrimônio. O credor não tem nada do que reclamar. Então, o ato oneroso pode não ser fraude. Ok? Então, nesse caso, só se configura o ato oneroso como fraude, primariamente, se o preço estiver fora do padrão de mercado, estiver fora do que é o adequado. E aí, leitura do 5.9 é importante para entender exatamente a ideia de que o terceiro não precisa estar sabendo que eu sou devedor insolvável para também estar atuando na fraude. Vamos entender isso? Bom, o credor tem que provar que houve diminuição de patrimônio. Ok. Ele tem que provar que a minha moto que eu vendi, que valia 6 mil, por exemplo, eu vendi por 2 mil. Mas ele tem que provar que o terceiro que comprou essa moto por esse valor muito mais baixo, muito abaixo do valor de mercado, ele sabia que era fraude? Não. 159 deixa claro que o terceiro, o credor tem que provar que ele sabia ou que era evidente, manifesto que era uma situação fraudulenta. Ou seja, muitas vezes isso é provado pela diferença do valor de venda para o valor de mercado. Essa diferença deixa claro o manifesto que, mesmo que o terceiro não soubesse, ele tinha como saber. O que justifica a anulação do negócio face ao devedor com o terceiro. Desfazer esse negócio entre os dois. Né? Que é isso que a fraude contra credores e a anulação da fraude contra credores vai fazer. Né? Vai resultar, vai ter como consequência o desfazimento do negócio entre as partes. Então, nesse caso, tem que se provar, se é ato oneroso, que houve diminuição de patrimônio, mas não precisa se provar que o terceiro sabia. Basta provar que já era manifesto. Então, a diferença de preço tem que ser realmente algo que fica muito claro, manifesto, que o terceiro tinha como saber. Ok? E mesmo nesse caso, tem uma exceção. Tem uma exceção que a lei prevê no 164 do Código Civil, em que o ato é oneroso, diminuiu o patrimônio, mas não se presume fraude. Pelo contrário, o 164 vai afirmar: presume-se de boa fé, reconhece a validade do ato por presunção, na situação em que esse ato é oneroso, que diminuiu o patrimônio, se enquadra nas situações do 64. Quais são elas? Quando, em se tratando de devedor PJ, houve um gasto de patrimônio para gasto de conservação e manutenção do estabelecimento, mercantil, rural ou civil. Então, exemplo, a empresa que o gestor, o diretor da empresa, gasta, já estando insolvável, dinheiro para comprar óleo de manutenção do maquinário da indústria. Vai diminuir o patrimônio, né? A conta lá da empresa da PJ diminuiu o valor. Mas foi um gasto em manutenção e conservação do próprio estabelecimento.
Aí o 164 afirma lá, aí se presume de boa-fé. Então, houve um ato oneroso, diminuiu o patrimônio, mas não se presume fraude. Pelo contrário, presume boa-fé. E a outra situação no 64, aí é o devedor pessoa física. Quando houve diminuição ou ato oneroso, com diminuição de patrimônio, mas para gasto de subsistência do devedor e seus familiares. Então, visualmente, o sujeito já está devendo para um monte de gente, mas ele pega o dinheiro que está na conta lá, concorrente dele, diminui, mas para fazer compra de supermercado, de víveres, de alimentos, para ele e a família subsistir. Aí pode. Tá? Então, ato oneroso não é tão simples como ato gratuito ou recurso de aumento de patrimônio. Tem que se provar, porque pode ser, pode não ser fraude. Para ser fraude, o que precisa? Provar que diminuiu o patrimônio, provar que o terceiro pelo menos tinha como saber e provar que não caiu nas exceções do 64, em que é um ato oneroso, diminui patrimônio, mesmo assim presume de boa-fé. Vamos seguir? Bom, quarta situação de fraude é a situação do uso do bem de família. Ela não está prevista nem no Código nem na Lei de Falência. Você vai ter que pegar uma outra lei, que é a lei especial, que é a Lei 8009, que a gente comentou até rapidamente quando falou dos bens fora do comércio, bens impenhoráveis, em aulas anteriores na classificação de bens. O bem de família é aquele patrimônio mínimo impenhorável, que não pode ser executado judicialmente. Então os credores não podem executar o que é considerado bem de família, pelo menos os credores em geral. Também já tínhamos falado em aulas anteriores que o artigo 3º da Lei 8009 traz algumas exceções de credores que podem executar o bem de família. Mas, de modo geral, credores não podem executar o bem de família. Aí acontece o seguinte, imagina que o meu devedor, o Tício, ele tem uma casa, dentro dessa casa tem imóveis que guarnecem a casa, que todos eles, segundo o artigo 1º e segundo a Lei 8009, são impenhoráveis dentro do raciocínio do bem de família da Lei 8009 de 90. Acontece o seguinte, ele sabendo da lei, ele pega o dinheiro que ele tinha disponível numa conta corrente, que esse era penhorável, que era um patrimônio livre para minha execução. Ele pega o dinheiro lá da conta corrente dele, os 500 mil que ele tinha na conta, vende essa casa e os móveis que estão dentro dessa casa, ou nem precisa vender os móveis, né? Vende só a casa, né? Sei lá, vende por 100 mil essa casa, junto com o dinheiro, juntou 600 mil e compra uma casa maior. Agora essa casa maior, de maior valor, é a única casa dele, o que enquadra como bem de família na Lei 8009. Mas percebam que ele, na verdade, se desfez de um patrimônio de menor valor que já era protegido e, de má fé, sabendo que isso vai imobilizar o patrimônio dele, tornar intangível a minha execução, adquire um outro imóvel de maior valor para tentar transformar em bem de família esse outro imóvel de maior valor, tornando intangível o patrimônio que antes estava livre, os 500 mil que estavam na conta. O quarto parágrafo 1º da Lei 8009 reconhece essa movimentação como fraudulenta e permite aos credores demandar judicialmente que volte para trás essa aquisição do imóvel de maior valor para, liberando o valor que antes era disponível, 500 mil, permita-se a execução do que antes era disponível de novo. Agora entendam o dispositivo. Então, o meu devedor, o Tício, vai ter que vender essa casa que ele adquiriu por 600 mil. Isso vai liberar os 600 mil. Eu vou poder executar os 600 mil inteiros? Não. Por quê? Lembra que quando eu fiz a dívida com ele, 100 mil já eram impenhoráveis. 100 mil voltam a ficar impenhoráveis. O que tem que se tornar livre novamente, o que é fraudulento, é aqueles 500 mil que eram livres e que eu já contava quando fiz a dívida, que posteriormente à existência da dívida que ele resolveu transformar em intangível, em impenhorável. Tá? Então, ele vai vender o imóvel de maior valor, que transformou-se em bem de família, mas não libera tudo. A parte que pertencia ao novo imóvel, que já era do antigo imóvel, como impenhorável, permanece impenhorável. Tá? Vamos seguir? A quinta e sexta forma de praticar fraude contra credores são situações previstas tanto no Código Civil quanto na Lei de Falências, mas que necessitam do conhecimento de uma matéria extra, que é a figura do concurso de credores, que é uma figura de execução coletiva de credores, quando o devedor, pessoa física, entrou ou foi declarada em sua insolvência civil, ou seja, oficializada por decisão judicial, que ele não tem condição de pagar todo mundo, ou, sendo devedor pessoa jurídica, foi decretada ali a falência, regida por essa lei especial que a gente chama de LF, Lei de Falência 11.101, 2005. Tá? E aí é a Lei 11.101 que vai tratar da situação do procedimento daquele devedor PJ que tem menos patrimônio que dívida para pagar. Em ambas as situações, quando há essa oficialização por uma decretação, insolvência civil, pessoa física,
falência, pessoa jurídica, o que a gente tem é um processo judicial de execução coletiva de credores, que obedece uma ordem de execução estabelecida pela classe ou critério que a lei estabelece de crédito, favorecendo a lei créditos como mais importantes que outros e, neste caso, quando há o concurso de credores por insolvência civil ou falência, em qualquer uma dessas situações, a ordem de vencimento das dívidas já não se interessará mais. O tamanho da dívida de cada credor também não interessará mais. Dali em diante, é organizado os créditos conforme uma ordem pré-definida em lei. São várias leis que vão tratar disso. CLT tem dispositivo, tem súmula tratando disso, tem dispositivo no Código Tributário Nacional tratando disso, tem várias leis que tratam disso. Mas, fundamentalmente, a ordem de credores vocês podem encontrar no 955 ou 965 do Código Civil, para insolvência civil, devedor pessoa física, e no artigo 83 e 129 a 138, para a situação de falência do devedor pessoa jurídica. Em ambos os casos, a ordem dos créditos agora é pela natureza do crédito, importância definida por lei. E aí, nesse caso, pode haver uma fraude contra credores porque o devedor, nessa situação de concurso de credores, pode resolver pegar um dos seus credores e lhe beneficiar e dar um privilégio. De que forma? São as duas formas de praticar fraude quando há o concurso de credores. Primeira, pagando um débito não vencido, lembra, vincendo, lembra da classificação lá de bens? O fruto pendente, vincendo, não vencido, está pagando a dívida antes do vencimento, exatamente para facilitar para esse credor que está pagando antecipadamente, ele não ter que participar do concurso com os outros credores. Então, esse credor vai ser privilegiado dessa forma, vai furar a fila. Outra forma de fazer com que um dos credores fure a fila é esse devedor dar a um credor um privilégio ou garantia especial de execução que faz com que esse credor vá mais para frente na fila de execução. Isso também é uma fraude contra credores, na medida em que o privilégio ou garantia que é concedido é dado a posteriori, não estava na origem do crédito. Foi dado com esta intenção de fazer com que esse credor vá mais para frente na fila de execução. E aí, para entender essas duas formas de fraude contra credores, pagamento antecipado de dívida ou concessão a destempo fora da origem de privilégio ou garantia para um credor, essas duas situações, pagamento antecipado de dívida, que está previsto no 162 do Código Civil e 129, inciso 1º e 2º da LF, ou concessão de privilégio ou garantia especial fora do prazo, que está prevista no artigo 158, parágrafo 1º, 163 e 165, parágrafo único do Código Civil, e na LF, a Lei de Falências, artigo 129, inciso 1º e 7º, essas duas formas, a gente tem que entender como é que funciona o concurso de credores. E aí, para entender o concurso de credores, lembrem, a gente vai pegar o artigo 955 ou 965 do Código Civil, concurso de credores de devedor pessoa física, a decretação de insolvência civil. E, quando se tratar de PJ, a gente vai pegar principalmente o artigo 83 da LF, que traz o concurso de credores lá, a ordem de créditos. Basicamente, e para não entrar em detalhe, porque essa matéria vai ser tratada com o professor de empresarial, que é bastante competente, vai ajudar vocês a entender isso. Tá? A minha colega do coração, a Alessandra, vai explicar com muita calma para vocês como é que funciona esse processo daí de execução coletiva. Mas, basicamente, né, o 83 da LF e o 955 e 965 do Código Civil vão estabelecer uma ordem de crédito que, de novo, não tem nada a ver com data de vencimento, não tem nada a ver com o tamanho da dívida. Passa a ser organizado os créditos todos pela natureza do crédito, sendo que o primeiro a ter que ser pago são os créditos alimentícios existenciais. Então, um caso muito conhecido é os créditos trabalhistas, que tem natureza alimentícia. Pensão alimentícia também, são os primeiros a ser pagos. Pagou todo mundo dessa classe, aí você pula para a segunda classe, que são os créditos dotados de garantias especiais. Garantia de hipoteca, penhor, anticrese. Geralmente são garantias que a gente vai ter no mercado financeiro, quando a gente pega empréstimo no mercado financeiro. Desculpa, esse é o terceiro nível. O segundo nível é dívida tributária do poder público. Então, de impostos, tributos, etc. Terceiro nível, garantias especiais. Tá? Essa de garantia de hipoteca, que geralmente é questão financeira.
Então, primeiro, alimentícios, principalmente trabalhista, pessoa alimentícia. Segundo, tributários, do poder público, né? Os tributos que a gente deve. Terceiro, os garantias especiais, hipoteca, penhor, anticrese. Ok? Só para me acertar, porque eu já dei uma fugida aí. E daí em diante tem uma ordem enorme de créditos com várias naturezas, então garantias gerais, garantias pessoais, que é a fiança e aval, garantias da lei, privilégio de preferência de execução, então tem vários outros. E no finalzinho da fila tem um credor que é um credor de uma dívida, que é uma dívida comum, uma dívida contratual, um empréstimo de dinheiro, que é uma dívida sem nenhuma garantia ou privilégio. A gente vai chamar esse credor de quirografário. O quirografário é o último credor, a última classe a ser paga. E veja bem, a gente já inicia o processo de concurso de credores já sabendo que está em patrimônio negativo o devedor. Então, esse pessoal que é quirografário, que está no final da fila, tem uma vã esperança de receber alguma coisa. Então, imagina que meus credores, Caio, Tício e Melvio, tem cada um dívida diferente. Um é 6 mil, o outro é de 4 mil, o outro é de 10 mil. Tá? E aí chegou lá no final da fila, o que sobrou de patrimônio para ser executado são 6 mil reais. Como é que a gente vai pagar esses 3 credores quirografários com esse restinho que sobrou? Aí funciona um princípio que funciona na execução coletiva, que a gente chama de princípio do par condicio creditorum. É uma expressão latina. Tá? Par condicio creditorum é um princípio que na execução coletiva quer se traduzir na ideia de que credores da mesma categoria devem receber cota parte igual, proporcional. Então, se eu tenho 6 mil e 3 credores, cada um deve receber 2 mil reais. Ok? Então, não interessa se eu estou devendo mais para um ou menos para outro. Cada um recebe um pedaço do que eu tenho. Obviamente, se eu tiver um credor que tem direito a receber menos que 2 mil, ele vai receber menos que 2 mil. E o que sobrar será dividido para os outros. É o par condicio creditório. E aí acontece o seguinte, imagina que o devedor desse Caio, Tício e Melvio, que teria 6 mil lá no final da execução coletiva, eu, mais amigo do Caio, parça do Caio, que torce pro Flamengo como eu, rubro-negro, gente boa, eu chego para ele e falo o seguinte, Caio, vai acontecer isso, mas eu sou seu parça, então eu vou pagar antecipadamente a sua dívida para que você não corra o risco de ter que dividir o que sobrar no final. Ou, chego pro Caio e, de uma forma até mais insidiosa, mais subreptícia, eu falo, olha, Caio, vai acontecer isso, e para que você não tenha que dividir o que sobrar no final lá do concurso de credores, eu vou promover tua categoria de credor quirografário para credor portador de categoria de garantia especial, que é o terceiro da fila. Eu te dou uma hipoteca da minha casa, para que você vá lá para cima na categoria. O que acontece por via de consequência quando eu pago antecipadamente débito ou concedo garantia especial para um dos credores? Esse credor beneficiado vai receber. Mas, eventualmente, o que sobraria num primeiro momento não sobrará para os demais credores. Então, os outros vão ficar sem nada. Então, por isto, o Código Civil e a Lei de Falência entende que esses dois tipos de manobra, que beneficiam talvez um credor ou alguns credores, é fraude contra credores, os outros credores. Então, obviamente, é uma fraude contra o credor, não contra o beneficiado. É uma fraude contra o credor contra os outros credores, que vão poder pedir a anulação desse pagamento antecipado ou a anulação da concessão de garantia a destempo para que possa sobrar alguma coisa para eles. Ok? Vamos lá seguir? Algumas observações da fraude contra credores, são observações bastante processuais, né? Alguma questão processual a gente tem que estudar também em direito civil, em direito material, para a gente compreender de modo geral essa ação. Bom, primeiro de tudo, que essa primeira ação de anulação por defeito de negócio jurídico, que vai ter um nome próprio, que a gente vai chamar inclusive de ação nominada, porque tem nome próprio. Então, a ação para anulação por vício de consentimento, por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, se chama ação de anulação, não tem um nome próprio. Mas a ação para anulação por fraude contra credores tem um nome próprio. Aliás, tem dois nomes. Um da tradição jurídica romana, que a gente chama ela de ação pauliana, né? Porque quem inventou foi um jurisconsulto chamado Paulus. Né? Um cara muito sabido, lógico, o nome dele só pode ser muito sabido. Inventou essa ação lá na época do Império Romano. Então, Paulus deu o nome à ação pauliana. Mas há um nome mais recente da nossa prática judicial, escrito inclusive na LF, a Lei de Falências bota esse nome, no artigo 130 ao 138. Então, 130, 138 da LF, aparece esse nome. É chamada de ação revocatória. Então, a ação para anulação dos demais vícios não tem nome, é inominável, é ação de anulação.
A ação de anulação por fraude contra credores tem nome próprio, tem que seguir o nome próprio dela. Ou da tradição jurídica, ação pauliana, ou você também pode chamar, e tem referência, inclusive, na Lei 130 a 138 da Lei de Falências, ação revocatória. Cuidado que é com C, não é com G, tá? Não é revogatória, porque você não vai revogar o negócio. Você vai revocare, do latim, retirar a voz, a vocare. Então, ação revocatória, ok? Bom, outra coisa, outra observação. Segunda observação que a gente tem que fazer, a ação pauliana ou revocatória. Na ação pauliana revocatória, diferente da que a gente viu até agora no vice-consentimento, forma-se o que a gente chama de litisconsórcio passivo necessário. O que significa dizer isso? É obrigatório nessa ação figurar dois réus. Quem são os dois réus? O devedor com quem? Com um terceiro que contratou com ele, para ato oneroso ou gratuito. Por quê? E aí vem um problema de raciocínio que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em réu de processo, porque no popular a gente pensa, réu é quem fez coisa errada, réu é quem está culpado. Lembra que a gente falou no 59, né? Eu não preciso provar que o terceiro sabia e que ele estava compactuando, que era cúmplice da fraude. Não precisa dessa prova. E pode acontecer eventualmente desse terceiro não saber mesmo, está de inocente na história. Mesmo assim, ele é réu do processo. Por quê? Porque o efeito da sentença da ação pauliana revocatória de anulação vai atingir-lhe o patrimônio. Aquela moto que ele botou no patrimônio dele vai ter que voltar ao patrimônio do devedor, tem que sair do patrimônio dele para o devedor. Então, o efeito da decisão tem que ser informado para ele também. Vai ter consequência patrimonial sobre ele. Então, necessariamente, litisconsórcio passivo, dois réus, litisconsórcio ambos, passivo, dois réus,